Bem-vindos ao Pod Juve dessa semana, o podcast da Juventude Carioca. E o nosso papo hoje aqui é sobre autoconhecimento. Gente, ela tem tantos predicados que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, eu vou até ler. Ela é filósofa, escritora, palestrante, pós-graduanda em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Ou seja, você já pegou aí a energia do ambiente que a gente vai ter um papo muito gostoso. Receba aí na casa de vocês com muito carinho a Nanza! Que felicidade! Tô feliz, Gabi, tô feliz. Obrigada pelo convite. Que bom que deu certo. É verdade. Eu tô feliz de estar aqui, real, assim. Eu também. Tenho uma admiração grande por você, por tudo que você representa pelo seu trabalho. Obrigada. Então, assim, gente, vai ser bacana hoje. E, cara, como que surge? Eu sou uma super entusiasta de filosofia. Sabe, das mais variadas. E eu queria saber como que surgiu a filosofia na sua vida, assim, pra você falar, eu vou com a carreira por esse caminho. Na verdade, a filosofia surgiu depois de tudo que eu sempre fui. Porque eu sempre fui artista desde pequena. Então, eu comecei cantando, né? Eu fiquei 20 anos como cantora. E aí, eu lembro que eu falava, vou ser milionária, não preciso de mais nada, sabe? Não precisa nem fazer faculdade, vou ser muito milionária. Bem jovenzinha, bem maluca. E aí, chegou uma época que a gente tem que escolher. Porque é muito cruel, às vezes, com a criança, né? O que você vai ser quando crescer é uma pergunta problemática, profunda, complexa, né? Porque a gente pode ser tanta coisa, e a gente é mesmo essa metamorfose ambulante, né? Metamorfose ambulante que o Raul Seixas fala. Então, a gente tem que escolher, né, Gabi? Em algum momento tem que falar, o que você vai ser? E aí, eu lembro que eu falava, mas eu sou artista. E eu já cantava, já tinha disco gravado. E minha mãe falava assim, olha, não tem problema você ser artista. Ela pagava minha fono, ela pagava aula de canto, mas ela falou, você tem que fazer uma faculdade. Isso eu não vou abrir mão. Você pode ser artista, eu vou te dar todos os meios possíveis para você se estabilizar na sua carreira, né? Para criar uma consistência. E aí eu falei, cara, mas o que eu vou fazer? Né? E aquela coisa da escolha imediata. E foi aí que eu falei, então vou fazer filosofia, porque eu acho que vai ser um curso legal. Eu pensei, cara, filosofia vai me dar uma expansão de consciência, uma expansão de conhecimento, um aprofundamento nas minhas reflexões. Eu já era compositora. Então eu falei, eu acho que é um curso que pode me ajudar a viver melhor, a ter um bem viver. Então eu fiz filosofia para ter uma faculdade para minha mãe, para ela falar assim, beleza, agora você pode ser artista. Então, e aí me apaixonei. Assim, fiz 4 anos, fiz no tempo certinho, sabe? Fiz toda certinha, me apaixonei. Filosofia é um curso lindo, profundo, que te traz realmente, te traz pro caminho do autoconhecimento também um pouco, sabe? Mas eu fiz por isso, me formei há muitos anos já, 2008, amor. Já sou véia. Não existe esse negócio de velha. Eu sou véia, eu sou véia. Não. Você tem experiência. Eu sou madura. Mas eu acho isso muito, muito legal, porque te dá uma base para tudo que você começou a fazer depois, né? É. E aí, como que começa essa questão de... Eu vou falar sobre autoconhecimento, eu vou ser palestrante. Você sentia que tinha algo que você queria partilhar com as pessoas? Como é que foi esse movimento? Como foi surgindo assim na sua vida? Cara, Gabi, é assim, eu sempre fui comunicadora, né? Eu sempre fui essa pessoa da voz, né? Da retórica, da comunicação da palavra, do verbo. Então, eu sempre fui cantora, mas aí nesse inteirinho eu virei repórter do Canal Futura, do programa do Jair Bauer. E eu fiquei 3 anos fazendo matéria pelo Brasil. Eu passei num teste extremamente aleatório, me mandaram um texto. E aí falaram assim, olha, decora esse texto para amanhã. E, pô, o texto chegou 11 horas da noite. Eu falei, imagina que eu vou ler, vou dormir, né? Eu não vou ler o texto. Primeiro que eu não decoro as coisas rápido. Eu falei, não vou decorar mesmo. Não vou perder um tempo de vida. Muito sábia, né? Eu falei, vou dormir. E aí fui dormir. E aí no dia seguinte cheguei no teste, o diretor tava lá, o Dan, francês, me olhando. Ele falou, é isso, decorou o texto? Eu falei, não. Ele falou, o que você ia fazer aqui? Eu falei, improvisar. Nem sabia improvisar, Gabi. Eu não tinha nem lido, nem sabia improvisar. Eu falei... Só era audaciosa mesmo, né? Bora! Bora! E aí fiz o teste, e aí era um teste que você tinha que fazer uma pergunta, imaginar a resposta e fazer a réplica. Então você tinha que ficar imaginando a resposta da pessoa, faz uma réplica, uma tréplica, enfim, uma loucura, mas deu tudo certo. E aí o Futura viu e falou, é ela, essa menina maluca aí. E fiquei 3 anos lá, né? E o programa acabou depois. Então a comunicação já estava meio que na minha vida. Nesse processo, eu sempre fiz muitas coisas, Gabi, né? Então, eu era cantora, eu era produtora, e virei repórter. E aí, essa coisa da palestra... Não, amor, até hoje. Essa é uma grande... Não, mentira, hoje eu durmo bem. Mas antes eu era bem workaholic, e eu romantizava esse lugar. Eu achava maneiro da conta.
Porque a gente acha maneiro ser workaholic e falar, joga aqui que eu mato, né? Joga aqui no peito que eu mato. E aí quando você vê realizado, ou vê um cliente feliz, ou vê uma audiência, né, elogiando, você fala, putz, que mulherão que eu sou, eu fiz. Mas a gente não pode romantizar isso, né? A saúde não reside nesse lugar do conseguir dar conta de tudo, né? Essa coisa do ser guerreira é um grande mito que acaba destruindo capacidades, inclusive, porque a gente não entende o nosso limite e vai indo além nessa romantização do ser guerreira, do ser workaholic. Então, eu era uma workaholic, eu tinha muito orgulho disso, e aí com a maturidade eu fui entendendo que não dava mais. E aí a palestra ela chega num outro momento. E aí a palestra ela tem uma relação direta com o meu tornar-se negra. É direta. Então a palestra ela vem posteriormente a esse processo. Então como ele se deu? Obviamente no fenótipo eu sempre fui uma mulher negra, né? Mas a minha história começa no fruto de uma relação interracial. O meu pai é branco, descendente de portugueses, e minha mãe descende de escravizados, negra retinta. Então eu sempre convivi com essa família meio dual, assim, né? Meio metá-metá, como a maioria de nós até, no Brasil muito miscigenado. E aí pra mim era muito normal, ter gente branca ao meu redor, gente negra. Eu parto da zona sul do Rio de Janeiro, né? Eu moro aqui em Laranjeiras, pertinho. Então eu já parto de uma classe média, e aí isso me coloca nos lugares como naturalmente uma das negras únicas desse espaço, desse território, e eu nunca prestei atenção nisso. Então a minha vida inteira foi uma vida com amigos muito brancos, colégio particular, até sexta série eu estudei em colégio de filho de governador. Então assim, obviamente não tinham pessoas pretas que tinham acesso àquele espaço ali, né? Sim. Muito caro e tudo mais. Então, isso me fez ser sempre a negra única dos rolês, mas pra mim estava tudo certo, porque eu não via cor, eu via pessoas. E o que acontece quando você não vê cor? Você não vê ausência. É importante ver cor, é importante problematizar essa frase, sabe? Que a gente acha, e é claro que parte de um lugar genuíno, de uma bondade genuína do cara, mas pra mim todo mundo é igual, Ananza. E não é. E a gente precisa falar sobre isso. Nós não somos iguais. Eu fiquei curiosa, Ananza, porque você disse que você só sentiu isso quando era adulta. Uhum. Eu percebi muito criança. É? Muito, muito. Antes de saber o que era a palavra racismo, eu percebi, eu tô sendo tratada assim por causa da minha cor. E a minha família também Quantos anos, mais ou menos? Uns 5 aninhos. É mesmo? Mulher se nasceu com o chip atualizadíssimo. Eu não sei te explicar, mas isso foi muito doloroso. E eu acho que em algum nível é até hoje. Claro. Mas me formou muito criancinha, né? E esse seu luto dessa coisa do preconceito, ele vem vindo, você se torna um adulto mais forte, né? Você conseguiu se fortalecer antes, talvez. Eu não sei, é isso que eu acho que é muito interessante a gente conversar. Porque a minha família também é interracial. Só que eu sempre percebi nuances das pessoas todas ao meu redor. Às vezes não falava uma coisa de mim, mas falava de um artista que era negro. E aí eu ia percebendo padrões, sabe? De desmerecer. Naquela mulher tem uma fala raivosa. Engraçado, não era... Porque sempre foi muito natural no Brasil, né? Diminuir pessoas negras. Esse lugar da gente ter o orgulho é muito recente. É muito recente. É muito recente. Porque é um resgate da autoestima. Tá ligado diretamente ao resgate da autoestima, de reconhecer a sua história, de reconectar com a sua história. E eu acho que quando eu era criança, foi mais um processo de tentar me embranquecer na minha própria cabeça. Como todos acho nós. que só lá pro fim da minha adolescência, idade adulta, que eu falei assim, eu vou vestir quem eu sou e eu vou amar quem eu sou. Porque se eu não me amar, não tem ninguém pra me amar. É isso. Que lindo. Mas é sofrido pra uma criança, né? Como é que foi pra você quando você se percebeu? E como foi assim? Teve um evento catártico, alguma coisa assim? Teve. Interessante você falar disso, de você ter reconhecido criança. Que sensibilidade dessa criança. Pô, mas não foi bom, não. Não é bom. Nunca será, né? Nunca será. Mas a gente precisa passar. Assim, não tem muito jeito, né? Nem atualmente que esse debate tá em voga, que a gente tá oxigenando esse debate, a gente consegue proteger um filho, um sobrinho, não consegue, né? Porque o mundo é cruel e a gente precisa proteger a autoestima para que ele consiga se relacionar com tudo que vem de negativo. Isso é um ponto. Na verdade, eu fui uma criança que, por ser muito diferente nessa escola, eu sempre sofri o racismo que não era nominal, né? Que não era nomeado, como você falou bem. E eu sabia que eu não pertencia muito, né? Porque é sempre uma sensação de não pertencimento. Isso me gerou muita melancolia quando eu era mais nova. E aí eu era muito introspectiva e era lida como tímida. Que timidez, Gabriel! Gente, eu acho que não tem
um fio de você que seja tímido. E é importante, e hoje minhas palestras, minhas consultorias para as escolas, que eu sou consultora étnico-racial, eu falo assim, olha, atentem-se às crianças negras, porque a gente coloca um adjetivo nessa criança sem entender exatamente a complexidade dessa existência negra nesse espaço. Então a gente fala, olha, que criança tímida, quando na verdade ela só está não pertencente, ela está só se sentindo rechaçada, diferente, né, menosprezada, preterida em algum aspecto. Então olha para essa criança de um outro lugar. E para ter esse olhar sensível, é preciso desse letramento. Então, aí te respondendo, eu cresci nesse lugar de melancolia, ela é tímidazinha, não sei quem não era, eu estava só tentando sobreviver mesmo a esse ambiente e, obviamente, sem nenhuma consciência de que isso era só um modo de sobrevivência ligado no meu corpo e na minha mente. E aí, aos 34, e aí eu fui vivendo e fui crescendo, e não queria falar de racismo, não queria falar de negritude, não queria falar de escravizado, e não queria falar da história. Acabou, não queria falar, e era radical. Eu falei assim, chegou uma hora que eu pensei, bom, se eu for uma mulher muito foda, eu vou conseguir ser referência para quem vem depois. Então eu consigo olhar, olha, a Nanza chegou, eu consigo chegar. Olha, a Nanza tá fazendo, eu consigo fazer. Eu falei, então eu vou ser o melhor que eu puder. E era genuíno, mas eu tava flertando com a meritocracia. E eu fui entender isso muito depois. É óbvio que uma mulher que nasce na periferia, que nasce na favela, ela não vai chegar no mesmo lugar que uma mulher que tem muito mais acesso e oportunidade nascendo na Zona Sul do Rio de Janeiro, mesmo sendo preta. E é por isso que a gente fala de interseccionalidade, né? Porque a gente tem que considerar os marcadores sociais que atravessam a gente. A gente é feito, a gente é composto enquanto indivíduo por esses marcadores sociais que colocam a gente exatamente no mundo como a gente é. Então, eu nascendo uma mulher negra da classe média na Zona Sul do Rio de Janeiro, amor, com esses marcadores, né? E sendo uma mulher cis. Porque se a gente for falar de interseccionalidade, vai falar das mulheres pretas, trans, faveladas. E aí a gente vai vendo que a opressão ela vai aumentando à medida que esses marcadores também crescem. Então, eu naturalmente me via como uma mulher negra, fenotipicamente, mas eu não tinha o quê? Esse tornar-se negra, que era essa conexão ancestral, de perceber a minha história, de querer ir à luta. De falar, bora fazer diferente aqui, ó. Agora, pera, deixa eu me empoderar da história do meu povo. Deixa eu entender que meu povo que levantou esse país no braço. Então, aos 34 anos, eu já estava namorando o meu marido. Meu marido é branco. Obviamente, namorei homens negros antes dele. E ele já namorava o Luca. E ele só tinha amigos brancos. Era uma galera branca. E aí, pra mim, tudo bem. Né? Eu tava meio naquele lugar ainda, né? Anuviado. Porque eu digo que o racismo, ele venda a gente. E quando a venda cai, minha amiga, a gente venta. E até um nome de um capítulo do meu livro. Quando a venda cai, a gente venta. Porque aí a gente fica grandão, né? A gente entende nosso poder nessa dinâmica social. E aí, tava com vários amigos negros, tinha uma menina muito retinta no meio. Muito retinta. E aí eu olhei aquilo, a gente tava antes de um show. Porque nessa época eu ainda era cantora, né? Eu ainda cantava profissionalmente. E aí ele era da mesma banda. E aí eu olhei e falei, quem é aquela menina ali, no meio de seus amigos? Ele falou, a namorada do Rafa. Eu falei... E me deu uma felicidade instantânea de perceber que tinha alguém parecido comigo no grupo do meu namorado, né? Que eu não era a única, eu não tava sozinha. Eu falei, ai, que legal, qual é o nome dela, não sei o que, não sei o que. Aí a gente tava marcando, era época de Copa, a gente tava marcando de ver o jogo em cada apartamento diferente. Assim, hoje na casa de um, amanhã na casa de outro. Beleza. Cara, a gente chegou num puta apartamento, Gabi. Era um apartamento de, sei lá, a sala, galera, não sei quantos metros quadrados. E aí, quando chegou nesse apartamento, só tinha gente branca, eu era a única negra. E quando eu cheguei, eu fiquei catando essa menina, porque a gente quer se reconhecer. Sim. E eu fiquei catando, cadê a menina? Aí o Rafa falou, ela não vem hoje. E aquilo me deu uma solidão. Me deu uma solidão instantânea. Engraçado, porque eu já tinha passado por outras questões, né, outros atravessamentos sobre o racismo e nunca tinha me dado esse estalo. É quando Deus quer mesmo. Assim, é um momentinho que fala, foi isso. Que é aquela gotinha do balde que faz o balde transbordar. Quando eu me senti muito sozinha naquela sala, eu comecei a... Eu acho que foi um gatilho pro meu não pertencimento na escola, nos grupos das amigas. E eu comecei a ficar mais fechada. E era uma galera super legal. Nada a ver com eles. Tinha a ver comigo. Com eu ter reconhecido ali que não tinha ninguém na classe média parecida comigo naquele espaço. Eu falei, cadê os pretos tendo um apartamento desse tamanho? De 200 metros quadrados, 300 metros quadrados. Cadê? Cadê a galera morando nesse bairro que eu moro, né? Então eu me senti muito sozinha. E aí eu comecei a ficar muito mal. E aí eu voltei pra casa com meu marido. Ele falou assim, que era meu namorado na época, falou assim, cara, você tem que ver uma coisa. Aí botou Django Livre, mano. Nem facilitou pra mim. Aí eu falei, botou Django Livre, Gabi. Aí eu comecei a ver... Mas ele não sabia o que estava acontecendo em você internamente.
Ele falou, cara, vamos ver uma coisa. Botou um filme lá pra gente ver, era Django Livre. Poxa. E aquilo foi piorando, né? Aquilo foi intensificando aquela minha dor, aquela minha raiva. E eu lembro que eu me joguei na cama chorando. Cara, aí, ali foi minha catarse, que eu falei pra ele. Eu comecei a lembrar do privilégio branco. Então eu lembrava do meu pai indo na escola, reclamar de qualquer coisa e sendo atendido pelo diretor imediatamente. Tipo, seu Adalberto, claro, né? Meu pai muito branco. E minha mãe indo lá e já era diferente. Então demorava pra ser mais, né, administrado. E aquilo, Gabi, de pensar o privilégio branco, de pensar que o meu marido jamais seria parado pela polícia tomando tapa na cara, sem ter feito absolutamente nada. E que ele jamais seria indagado se ele é inteligente ou não, porque ele não precisa provar a intelectualidade. E quando eu comecei a racionalizar sobre isso, em frações de segundo, vendo aquele filme, vendo ele sentado do meu lado, aquele olho azul pra tela, a tela botando o olho dele mais claro, e olhando e falando, cara, que maluquice. Aquilo me deu uma dor, que eu me joguei na cama chorando. E foi a primeira e única vez na vida que eu quis desviver. Que eu falei, cara, não quero estar aqui. Não suporto essa dor. Eu falei, eu não vou suportar. E aí eu pedi a Deus pra me levar. A única oração que eu fiz naquele momento foi, por favor, me leva, eu não vou aguentar viver mais aqui. Porque aí é como se eu tivesse enxergado tudo. Você vê a Tantos sociedade anos. tal qual ela é, né? Tal qual ela é. E aí eu lembro de rezar e eu chorava, e eu gritava, e eu tava tendo uma crise, e meu marido falou assim, para, que você não vai ganhar no grito. O poder tá na nossa mão, o poder tá na mão das pessoas brancas, e você não vai ganhar no grito, você tem que ir por outro caminho, você tem que... Ele falou, vamos que tem luta, tem jeito, mas vambora. Não é na raiva. Ele falou, não vai ser na raiva. Porque, e é isso, né? Quando a gente grita, as pessoas não escutam. E aí o caminho que eu escolhi, Gabi, foi o caminho de me letrar, de estudar história, de entender sobre o que eu tô falando, porque eu só falo do que eu sei. E aí eu falei, bom, mas a história não é contada na faculdade, pelo contrário, né? Eu não conheci filósofos pretos. Fanon, nem se falava em Fanon, na minha época, em 2008, me formei. E nem outros filósofos africanos, do continente africano. Então, eu lembro que eu falei assim, tá bom. E aí, meu amor, eu entrei na Livraria Travessa, eu comprei quase a livraria toda, eu voltei, minha mãe falou assim, mas chega que você não vai conseguir ler tudo, e era uma grana. Comprei livro. E aí eu lembro de sentar no Palácio Catete, nessa época eu morava, tinha mudado do Flamengo, e comendo livro, e marcando, e lá e fazendo associações, e gerando minhas próprias opiniões, e aí fui estudar, fiquei 1 ano assim. E aí lancei meu primeiro livro, que chama Ainda Estamos Aqui, uma breve parte da nossa história negra. Foi antes do filme, tá? Só pra dizer uma coisa aqui. Ah, o plágio existe, não foi? Não fui eu. Foi muito parecido, né? Aí eu fiz Ainda Estamos Aqui, uma breve parte da nossa história negra, com prefácio do Laurentino Gomes, premiadaço. Né? Laurentino escreveu vários livros, a trilogia Escravidão é dele, 1808, 1822. Laurentino, ele é bizarro, assim, um amigo querido. Beijo, Laurentino, beijo, Carmen. Então, o Laurentino topou fazer esse prefácio, ele falou, seu livro é um soco no estômago, é um presente pra mim. Escreveu o prefácio, falei, zerei o game, garoto! Então, esse livro, o Gabi, ele nasce desse momento em que eu peguei a raiva e criei um outro estímulo, porque eu sabia que a raiva... Eu respeito muito, Gabi, e eu falo nas minhas palestras, né, Neves, que já decorou minhas palestras, eu respeito muito quem grita e quem tem raiva, o preto que é raivoso, porque eu sempre falo na palestra, se eu sair daqui agora, acabamos esse podcast, e eu vou dar um chute naquela mesa na quina, com um dedinho mindinho, sabe aquela topadinha que arde depois? Não vai doer? O que a gente faz? A gente grita, a gente xinga, tá doendo. Se tem preto gritando, Gabi, tá doendo. Tá doendo. Tá doendo e a gente precisa respeitar. E cada um vai lidar da melhor forma com isso, da forma que puder, da melhor forma naquele momento. E aí sim, meu livro saiu e depois do livro eu estendi para palestras do mesmo nome, que falei assim, bom, então agora eu vou letrar o mundo. Quem precisar, porque eu sou muito didática, sempre fui. Na minha faculdade eu dava aula de Spinoza, de Sartre, que eram coisas complexas e eu era melhor que os professores às vezes, porque eu entendia e eu tornava aquilo fácil. Porque tem gente que sabe tanto, que é tão doutor, que não consegue, às vezes, colocar de forma fluida e didática. Então, eu sou essa pessoa que eu consigo fazer mediação. Aí meu marido falou, faz um livro fácil. Eu falei, eu quero que a tiazinha do cachorro-quente preta, que mora lá na favela, que sai para vender suas coisinhas na praia, entenda a sua história. Eu não quero falar para academia. Esse era um ponto que eu tinha claro na minha cabeça, né? Tem pretos maravilhosos fazendo isso. Tem as grandonas aí, que se eu citar uma, vou estar sendo até injusta, porque a gente tem tanto intelectual, bafafá, né? A gente tem Carla Cotirene, que é tão maravilhosa. A gente tem Djamila Ribeiro, a gente tem Catiúcia Ribeiro. A gente tem muita gente legal falando. E falando também para a academia, falando desse lugar que é um espaço que a gente tem que ocupar. E o meu espaço não vai ser esse, definitivamente. Né? Meu lugar não é um espaço de diploma, ele é um espaço dessa mediação. Pego aqui o difícil, porque interseccionalidade, lugar de fala, até hoje tem gente que não entende o que é. E fala, eu não vou falar sobre isso não porque eu não tenho lugar de fala. Eu falo, meu Deus, as pessoas não entenderam esse conceito. Então, deixa eu te falar que você tem lugar de fala para tudo.
né? A partir do seu meio social, né? De onde você parte para falar o que você está falando. Esse é o seu lugar de fala. Nem mais nem menos, é da onde você parte, né? Então, sem atravessar a fala do outro. Então, é sobre o lugar social, e as pessoas não entendem. Eu falei, então a galera vai entender. E aí fui palestrar, fui dar consultoria. Fui ser preta. Cara, viveu de fato, né? Se Aham. tornou a tua história é muito bonita de ouvir. Obrigada. E eu me questiono se no Brasil tão desigual, em algum momento para de doer, né? Eu acho que até quando você se adapta, você tem um alto poder de adaptação aos ambientes, tem códigos sociais que te dizem muito claramente que você não pertence, né? E aí você estava falando várias coisas, eu fico sentindo, eu tenho 33 anos. Ai, uma jovenzinha. Que Não, fofa. pergunta pro pessoal que trabalha Idade comigo, porque Cris. eles são mais novos que eu falo assim, já tá senhora, né? Imagina, gente louca. Que é isso, louca? Mas eu tô ótima, eu não quero voltar aos meus 20 e poucos anos, não. Não, é isso aí. Não mesmo. E aí, assim, por questões de carreira, hoje eu tô numa posição que é uma posição de prestígio, mas não tem uma vez que eu entre no ambiente e que eu não olhe. Calma aí, quantos pretos tem aqui? Uhum. É um caminho sem E volta. não existe não fazer isso, porque a gente é visual e a gente sabe que a sociedade também é. Você lida primeiro pela minha aparência antes de qualquer coisa que eu venha a dizer. A gente tá num momento, não dá pra dizer nunca que é um momento bom, porque o Brasil, ele persiste nos seus erros históricos de uma forma muito veemente. Uhum. Que é projetado, é projeto, né? Essa persistência é um projeto. Exatamente, A é gente sabe porque disso. quem tá no poder, na hegemonia, não quer perder sua hegemonia. Mas claro que não, todo mundo quer igualdade, mas para ser igual, o que a gente tem que fazer? Tem que ter mais CEOs pretos. Qual o CEO branco que quer ceder o seu lugar, meu Ninguém amor? Qual o quer. diretor branco que quer ceder o seu lugar, meu amor? Não tem como, entendeu? A gente precisa... E aí é um letramento de uma autoconsciência mesmo, de falar, cara, talvez esse lugar não seja meu, talvez eu precise contratar pessoas diferentes, não os meus iguais, que eu já tenho essa, né, naturalização de contratar os iguais, né? Porque as pessoas se reconhecem, né, nos seus iguais. Então, é muito difícil, porque para haver uma igualdade tem que haver perdas, né? Pra gente equilibrar essa balança, amor. E aí é luta. É luta. É só no campo da luta realmente que essas coisas acontecem. A gente está nessa formação agora de uma geração de crianças negras que acho que já vai se amar muito mais Eu do também. que uma criança do início dos anos 2000, dos anos 90. Aham. Porque já é um lugar que você já vê personagens que são protagonistas, que são negros. Amor, porque eu Você sereia, Gabi. Não é? As crianças enlouquecidas e a galera reivindicando o direito da sereia ser ruiva. Eu falei, alguém diz que a sereia não existe? Quem pode dizer pra essa galera esse que sereia é um ser mitológico? Quem conta pra essa galera? Só falta falar que o Smurf tinha que ser louro, entendeu? A galera é maluca. Então, quer dizer, a gente ainda tá brigando por uma humanização, por uma possibilidade de termos referências, pessoas iguais a gente trabalhando. E aí, quando a gente começa a chegar, de alguma forma, aí começa, nossa, mas tem muito preto. Agora só os pretos. Agora tô tomando o nosso lugar. Eu falei, meu Deus. Então, ainda é uma discussão que é delicada, que é difícil, né? As pessoas vêm muito na palestra e pensam, não, não fui eu que escravizei, eu não tenho nada a ver com isso. Mas essa responsabilização histórica, ela tem que existir para que a igualdade se dê por completo, para que a gente consiga avançar nesse processo. Essa autorresponsabilização de entender que só porque você é branco, você não vai ser seguido numa loja de departamento, só porque você é branco, o seu currículo vale mais que o meu, ainda que seu intelecto não me alcance. Só porque você é branco, você não vai perder uma vaga de emprego. Só porque você é branco, você não vai ser o alvo sempre. E isso é o privilégio branco. A gente não está falando de dinheiro. A gente não está falando, a gente está falando de uma existência que é autorizada, de uma existência que é protegida. A gente tem várias dinâmicas sociais na internet para olhar quando bota uma criança em estado de vulnerabilidade e uma outra. Uma é branca, uma é preta, 5 anos ali parada, não pedindo nada. As pessoas se comovem com essa criança branca e, óbvio, tem que se comover, porque criança é criança e a gente tem que proteger. Sabe, independente. Mas por que não se comove Mas igual não se com a comovem com a outra? negra, porque é um estado de naturalização de que a rua é o seu lugar. É aonde colocam a gente, né? Você viu aquela situação do rapaz que estava em situação de rua? Ele era de Santa Catarina, era aquele Mendigato, louro. não? É, Fala que era mendigato, isso, acho. chamavam de mendigato.
se comoveu e foi uma comoção nacional pra achar a família desse sim. rapaz. Porque é isso, Cadê olha o essa cara. comoção com o usuário de crack negro que tá ali na frente com a vida destruída? Não tem. Não tem, porque a nossa vida vale pouco, ou quase nada, né? Então eu digo que aqui no Brasil a gente dá luta por humanidade, né? Pra ser reconhecido como humano, pra ser reconhecido como alguém que tem direitos também, né? Iguais. Então, a gente tá bem atrasado nessa luta ainda, mas ainda assim eu sou otimista de dizer que eu acho que a gente avançou. E essa força que você falou, eu acho que as crianças, né, de agora vão estar melhores, né, do que as crianças de 90. Porque a gente tem mais referências, porque os pais e mães estão reconstruindo essa autoestima e botando isso para os seus filhos, afinal de contas, pai e mãe são os exemplos, né, a partir do que se mostra, não do que se fala, porque se fala uma coisa e faz outra, você não está sendo exemplo para o seu filho. Então esse exemplo, ele vem desse lugar. E aí eu acho que a gente tem que lembrar de uma coisa importantíssima que Emicida fala, enquanto ancestral de quem tá por vir eu vou. A gente tem que lembrar que a gente é ancestral dessa galera que tá vindo, mano. Tem noção? Tu já parou pra pensar nisso? Um dia eu tava na academia, na esteira, eu falei, e eu comecei a chorar. Isso é muito profundo. É muito profundo. Enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou. Porque a gente não pode ter opção, Gabi, a gente tem que ir. Porque esse caminho foi aberto pra gente pelos negros e negras que aguentaram tanto e abriram a mata de uma forma tão sofrida, com sangue derramado à beça pra gente estar aqui hoje, pra você estar essa mulher linda, negra, com podcast no seu cargo, pra eu estar aqui com a minha vida toda estabilizada, toda maravilhosa, fazendo o que eu gosto, sendo inteligente, estudando. Por quê? Porque minha avó foi empregada doméstica, amor, que teve que engolir muito sapo. E falou pra minha mãe, não precisa trabalhar não, vai estudar. Só estuda. Sabe que já vai ser melhor pra gente. Então, a minha avó, eu tenho um capítulo do meu livro que chama... Não. Que chama A Força de Onde Eu Vim. E o livro todo é dedicado à minha avó, Maria Batista, mãe da minha mãe, mas esse capítulo conta um pouco a história da minha família que a gente não sabia. E aí no processo do livro eu estava lendo e falei assim, branco tem história sabida e contada, o negro não tem. E eu falei, qual é a história da minha avó? Quem é a mãe da minha avó? E eu lembrei que eu nunca soube. Só que todo mundo tinha morrido. Eu só tinha uma tia. Isso foi durante a pandemia que eu escrevi o livro. A tia Rolandina. Aí eu liguei pra ela e falei, tia, a senhora tem 2 horinhas pra falar comigo? Ela falou assim, tem, minha filha. Eu falei, tia, como é que era a sua vida? E ela foi me contando tudo. Como é que eram aos 10 anos de idade, que trabalhava no corte de cana quando faziam 10 anos, morava na fazenda do seu Juquinha. E ela foi me contando. Só brincava quando tinha lua cheia, porque não tinha luz na fazenda. Eles não tinham banheiro dentro, só um mato. Que tinha visto cadeira com 11 anos de idade quando veio pra cidade. Nunca tinha visto móvel. Era tudo toco de madeira que o pai dela fazia. Ela falou que odiava as bonecas que eram de madeira e tinham uns trapos lá de roupa, não sei o quê. E aí falou que chegavam outras famílias pretas, né, em busca de trabalho, e ganhava essa casa sem banheiro dentro, como a dela. Isso é o que senão a escravidão, né? Minha avó estava nesse lugar. Então, quando vieram para a cidade, já foram trabalhar em casa de madame, botando banquinho para lavar louça, né? Nenhuma criança tem que estar nesse estado de não proteção, né? E aí eu fiquei pensando, falei, caraca, né? Que bizarro. Foi agora, foi ontem, né? Na minha família. Então, minha mãe trabalhou, virou funcionária pública federal, e aí pôde dar uma vida pra mãe dela, assim, mais tranquila, né? Com comida na despensa, que não tinha, era comida do dia, né? Então, minha mãe foi muito pobre, mas muito feliz. Ela sempre faz questão de ratificar isso. Eu fui muito feliz, minha infância muito feliz, mas muito pobre. Meu avô lanterneiro, minha avó doméstica. E aí, quando minha mãe consegue dar uma vida melhor pra minha avó, aos 54 anos ela morre. Eu acho que ela morreu muito nova, muito cedo, porque eu acho que ela morreu por tudo que ela botou pra dentro e não conseguiu sair. Sabe? E eu pouco ouvi a voz da minha avó. Então esse livro eu dediquei a ela e aí eu fiz uma carta póstuma, contando, vó, a gente deu certo. A gente conseguiu, sabe? Eu sou cantora, eu viajei o mundo, eu conto pra ela, né? Minha mãe também já viajou pra Europa, minhas irmãs também, fiz faculdade. Tudo que eu não pude falar pra ela, assim, em vida eu falo no livro e eu ficava lendo em voz alta achando que ela podia ouvir. Né? Mas essa minha história, provavelmente é a história de muita gente na nossa sociedade que é o primeiro a se formar, né? Que é sempre o precursor de algum movimento importante de progresso, porque não tem espaço mesmo. Então daí vem a autoestima trazendo toda essa potencialidade do ser humano para você ir apesar de. Porque o negro está sempre indo apesar de, abrindo portas apesar de. Tem sempre um apesar de, que é essa correnteza de maré contrária que leva a gente para trás.
Nossa, olha, acho que eu vou dormir hoje pensando, sabe, sobre as coisas que você está falando hoje aqui. Nas palestras, muita gente vem falar com você depois sobre essas questões, porque dá vontade, né, de Aham. esmiuçar, Aham. de assim, calma aí, vamos continuar conversando aqui, Aham. porque essa construção da autoestima numa sociedade que diz que a gente é menos, Uhum. é ir contra essa maré. Uhum. Você tá desde criança achando que você é menos por conta da sua cor. Aí você consegue se fortalecer um pouquinho, aí você vivencia uma situação de racismo que vem igual uma lambada. Você fica. E uma vez eu até estava conversando com um amigo que a gente passa, né? E quando a gente tem mais sensibilidade para isso do que gostaria de ter, Uhum. o seu radar é gigantesco. Eu fico assim, eu não queria perceber. Aham. Que bênção seria não perceber no nível A que eu ignorância é uma percebo. bênção. Exatamente. E aí, eu tava conversando com esse amigo, eu falei assim, caramba, eu passei por essa situação. Aquela pessoa, por que ela acha que ela é melhor que eu só por causa da quantidade de pigmento da minha pele? Uhum. É irracional, né? É irracional. É a construção de um ideário para manter realmente status quo, Uhum. mas que enraizou e faz a autoestima das pessoas serem abaladas a cada dia. O que você acha que pode ser? Além desses elementos que a gente fala, né, de trazer da nossa cultura, da nossa ancestralidade, que pode ajudar uma pessoa a ter força e a começar a gostar de si. O que você acha que isso... Como que isso acontece? Você me lembrou uma coisa, antes de te responder, o Neves vai lembrar disso. A gente estava numa palestra em São Paulo, a gente fez um circuito no primeiro ano de 9 palestras pelo interior todo, pelo Senac. Foi muito lindo. Inclusive, meu segundo livro está pronto e pelo Senac também. Já entreguei dia 2 de março, que chama Antirracismo na Prática, para não te deixar dúvidas. Eu Eles quero convidaram. ir, hein? Ele deve lançar em São Paulo, eu te aviso. Me Mas eu quero avisa. fazer no Rio também. E aí, uma pergunta chegou para mim, Gabi, e ela me dilacerou. Eu não tive resposta. Eu acho que a primeira e talvez única vez que eu não consegui. E acho que responder da forma que eu gostaria, né? Um menino de 16 anos de idade falou assim: Ananza, ele contou uma história que a mãe dele não deixa ele sair sem documento, que toda vez que ele sai, ela pergunta se ele tá com a identidade, que é bem a coisa típica da mãe do menino negro, né? Preocupada com a segurança e sabendo como funciona a sociedade. E aí, ele falou assim: Ananza, como eu faço para lidar com a frustração de ser preto? E quando ele me perguntou isso, eu falei, cara, eu acho que ali o tempo parou pra mim, porque assim, é a frustração de ser quem eu sou. Como eu faço pra deixar de me frustrar comigo, com tudo que eu aparento e sou, né? Eu fiquei uns segundos assim, acho que o Neves até chorou, né? Tava lá também. Eu fiquei uns segundos olhando pra ele e falei, obrigada pela pergunta. Eu lembro que eu virei, engoli o choro, assim, tipo, igual a bola de tênis. Porque o que você fala para um menino de 16 anos que é frustrado de ser quem é, né? Então, quando você me pergunta como é que a gente faz, né, para avançar, para levantar essa autoestima, acho que foi essa a pergunta, né? A verdade é que é o seguinte, Gabi, cada um tem um tempo desse despertar. Primeira coisa, eu acho, para mim, tudo está nesse resgate de autoestima e de consciência. Expansão de consciência é o que traz a gente para o lugar presente, o lugar que a gente está, o que aterra a gente para entender quem a gente é, para entender a nossa importância e o nosso valor. Porque caso contrário, você está com uma antena ligada e uma escuta aberta para tudo que vem de fora. Então, tudo que vier de fora, se você não tem autoestima enraizada e uma autoestima trabalhada, tudo que falarem de você, você acredita. Porque você não sabe nem exatamente o que você é. Se você não se pensa, você não sabe nem exatamente o que você representa, o que você vale, o que você representa para o seu seio familiar ou no seu trabalho, a importância do seu trabalho para essa engrenagem da sua empresa. Não, tem um monte de gente aqui, mas o que eu faço é importante sim. Porque olha o que passa por mim. Para eu ter que dar o ok nisso, olha o que o Lucas faz, né? Ele tem que fazer toda uma produção de uma logística para a pessoa chegar até aqui, porque você precisa estar aqui pensando na entrevista e se concentrando e estudando o seu convidado. Então, são situações que se cruzam e fazem essa engrenagem, né, tá funcionando o tempo inteiro. Então, a gente entender a nossa importância em algum lugar, isso tem a ver com a autoestima. Você estabelecer bons relacionamentos, sejam afetivos ou relacionamentos ligados à amizade, depende da autoestima. Porque se você não tem autoestima elevada, você aceita qualquer coisa que vem. Sua frequência vai vibrar meio torta e o que estiver vibrando meio torto aqui vai te encontrar no meio do caminho, meu amor. Então, o que a gente joga pra fora de frequência é o que você recebe de volta. Então, a autoestima, pra mim, é o lugar de onde parte tudo. Mas agora, Gabi, é muito louco falar disso, porque
E não é justo, porque como é que se fala de autoestima pra tiazinha que tá acordando às 4, amor, pra pegar o trem, chegar às 8 no trabalho, tomar esporro de patrão, limpar a privada da coisa, cuidar da criança branca enquanto a dela tá se cuidando sozinha na favela? Ela tá sendo desumanizada o Ela tá tempo sendo inteiro, desumanizada, né? animalizada o tempo inteiro, tá sendo esgotada o tempo inteiro. Como é que você fala? Mas tem que se amar. Você tem que entender a sua importância pra essa casa. Você tem que entender que o seu trabalho aqui é extremamente funcional e que essa patroa branca só ganha dinheiro porque você leva a filha dela pra escola, porque você passa a roupa dela, porque você limpa a casa dela e porque você cuida do jantar de noite. Porque se essa mulher tivesse que estar em casa para dar conta de todo o serviço doméstico que você faz, essa mulher não fazia dinheiro, nem mestrado, nem doutorado. Você entendeu? Então, se ela pelo menos sabe que essa força que ela tem, esse movimento que ela faz naquela casa é o que possibilita até esse acúmulo de capital para essa família branca, ela já vai falar: não, fulano, não vou fazer não, agora tem que ir que minha filha tá lá sozinha, ué, acha outra aí. Ah, mas tem um monte de gente querendo trabalhar. Será que é tão fácil assim a gente substituir pessoas num lugar onde você precisa confiar para botar na sua casa, confiar para estar com a sua filha, né? Então essa mulher que tá lá há muitos anos sendo escorraçada, se ela tem uma mínima autoestima, ela vai pensar: mas a senhora botar dentro da sua casa qualquer pessoa, bota aí. O mundo como está hoje, você confia em mim, que você me conhece minha índole, meu caráter, a partir de um relacionamento que foi estabelecido desde muito antes, há anos. Bota outra aí, então tô indo embora, me demito. Me demite aí, então. Você não quer que eu saia uma hora antes? Então me demito. Então, assim, você começa a ter um outro comportamento que pode até ser reativo, né? Você dá essa devolutiva quando você entende seu tamanho. Quando você não entende, minha amiga, você vai só aceitando, porque você acha assim: eu devo, inclusive, agradecer a minha patroa, porque esse emprego eu tenho e é isso que alimenta a boca dos meus filhos. Acontece, né? muito. E como é que tu convence a tiazinha disso? Então, assim, é difícil pra caramba. Isso é a conversa, isso é uma militância que é aquela formiguinha, Gabi, que tu vai ali, fala com o outro. Eu sempre que posso faço esse movimento de olhar para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, o que seja. Posso te contar uma que aconteceu? Eu tava lá em Ipanema, perto do escritório do meu marido, e aí eu tava muito... Eu bebia uns álcoolzinhos assim, dava umas bichibrico de cara, tava meio louca. E o canal abre, né? Eu sou de Umbanda. Toda errada na night, né? Bêbada, toda errada, bêbada no meio da rua, maluca. Não tava de preceito. Não tava de preceito, mas tava toda errada, né? Porque a gente sabe que a gente que é de axé, sabe que também tem limite pras coisas, né? E eu era bem esse limite de axé. Então, acho que Deus perdoava. Eu tava maluca mesmo, né? Perdoa essa filha aí. E eu tava doidona, tava felizona lá em Ipanema, na frente do restaurante, chegou um cara, muito sujo e tal. E aí ele falou assim pra mim: cara, não, ele falou com um amigo meu primeiro. Era um menino novo e eu nunca me acostumei com pessoas em situação de rua. Eu não acho isso normal. Em nenhuma hipótese. Nenhuma. Eu olho e falo: meu Deus, tem alguém dormindo no chão da rua. Que maluquice. Eu não gosto de dormir no quarto com um amigo, porque eu acho que tira minha privacidade, sabe? Enfim, aí esse moço chegou a falar com um amigo meu me deu muita confiança, meio, né, tá incomodando. E pra mim, nunca é um incômodo, eu não sei te explicar. Quando falar, desculpa incomodar, tá incomodando não, pode falar. Tá tudo certo, nunca. Meu marido até já aprendeu, até reproduz agora, nem como não. E aí ele falou assim, era um menino novo, ele falou assim: você aqui é meu amigo. Não tenho. Aí ele olhou pra mim e veio. Pegou virado no giraia, né? Ele tava louca. E aí eu fui pra um canto com ele trocar ideia. Eu falei: vamos conversar, o que você quer, o que você precisa? E aí ele começou a falar: porque hoje é meu aniversário, eu queria comprar alguma coisa de álcool pra eu beber, pra comemorar, eu quero ir pra praia depois ali do Ipanema sozinho, vou sentar na areia, mas eu quero comprar uma coisa pra comer, eu quero comprar um álcool, alguma coisinha pra usar, não sei o que, tá frio pra caramba. E eu não vou mentir pra você, meu aniversário hoje. Ele falou: meu aniversário hoje, eu preciso comemorar. Eu falei: ai, cara... Eu lembro que eu falei várias coisas pra ele. Eu falei: não, eu vou te dar o dinheiro, você vai comprar tuas coisas pro seu aniversário, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que eu falei muita coisa pra ele, e eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu falei muito em relação a ele ser positivo perante a vida e acreditar que pode ser melhor. Eu falei pra ele: qualquer dinheirinho que você faça com uma caixa de paçoca, e da caixa de paçoca você consegue comprar mais 2 adiante, você tá fazendo coisa, né? Você tá progredindo na sua vida, vai entender o que você pode fazer pra sair disso, não é justo com você e tal. E eu falei muita coisa, aí dei o dinheiro pra ele, que ele só queria mesmo, né? Deve ter escutado de, pô, chata pra caraca, né? Essa menina, dá o dinheiro aí, vou comprar cachaça, garota. Tá bom, já foi. E aí, ele foi embora. Amor, ano retrasado, ano passado, não lembro agora. Eu voltei ao Leblon, porque eu tava no ateliê de uma estilista, resolvendo umas roupas pra mim, e ela não tava bem. Eu falei: cara, você não tá bem, né? Ela falou: não, e eu não conhecia ela, mas eu vi na energia, né, na aura. Eu falei: você quer beber um gin? Porque tudo meu era beber, né? Agora, depois do rapé, amor, rapé me centrou. Falei: vamos lá beber um gin. Vamos lá beber um gin. Lá. Tem um lugar ali legal, não sei o que. E levei ela do lado desse lugar de Ipanema que eu tava um ano antes, exatamente um ano. Assim. Levei ela lá, a gente sentou, ela começou a me contar o que estava acontecendo, ela foi, né, sentindo essa abertura. Eu podia ser psicóloga, gosto também. E aí ela foi conversando comigo, e daqui a pouco para um cara com umas roupas de gato, assim, de roupinha de pet.
Eu não tava olhando pra ele, mas ela falou assim, Ih, roupinha de pet. Eu só olhei pra roupinha de pet e falei, você tem gato? Quer? Não sei o que. Quando eu olhei, automaticamente reconheci ele na hora. E olha, eu tava doidona no dia. Falei, cara, eu já falei com esse cara. Aí reconheci, eu falei, olha, o cara que eu conversei há um ano, nananã. Aí eu falei, não, obrigado, não tenho gato, né? Fiz a maluca ali, mas não... Aí ele olhou pra mim e falou, você conversou comigo há um tempo atrás, era meu aniversário. Ele falou, foi a senhora que tava ali. E você conversou comigo, e aquele dia eu fui pra praia, chorei pra caramba, mas eu decidi que eu ia mudar, tarará, tarará. E ele tava vendendo roupa de pet. E aí eu fiquei pensando, mais linda. Isso é a militância. Quando você olha uma pessoa preta, que tudo que entregaram para ela foi a rua, porque desde a nossa falsa abolição em 1888, o que sobrou pra gente foi nada, inclusive 2 anos depois, a gente estava sendo preso em massa com a lei de vadios e capoeiras, né? Então ali começa o encarceramento da nossa população, porque não sabiam o que fazer com a gente nesse país. Falaram, e agora? O que a gente faz com essa massa preta que ficou no Brasil que a gente não quer, né? Então começaram a esterilizar por conta da eugenia e logo depois começaram a prender o nosso povo. Então quando você olha para um cara preto e fala, não é isso que te cabe não, se você acreditar, eu acredito com você. O que você precisa? Pra gente ir junto. Você não consegue salvar um mundo, mas você salva uma pessoa, você salva gerações à frente, entende? Você salvando uma família, você pode salvar mais de 10 depois disso, né? Você tá falando isso e me vem muito do que a gente faz na secretaria, né? Porque nossos jovens prioritários são jovens que são de favela, de periferia, e isso faz com que sejam jovens negros. Uhum. E é o desafio de todo dia, porque já vem com todos esses atravessamentos sociais, eles já estão em muita vulnerabilidade, e quando eles estão ali com a gente, eles já estão dando um passo de acreditar num projeto. Nossa, eu tô ganhando uma bolsa pra estar aqui. E a minha angústia é sempre cara, ele precisa continuar dando rumo na vida dele no pós-projeto. Mas a gente sabe que ele vai ser atravessado por muita coisa que é ruim no meio do caminho. Um jovem que ele consegue dizer não ao crime organizado... Ele já venceu. Nossa, ele já venceu. Ele já venceu. Porque é tudo empurrando ele para isso. O lugar do não pertencimento que tem nessa sociedade para um menino negro pobre é uma coisa que só quando você vê essas situações ali na sua vida que você consegue perceber como é vitorioso quando ele diz não. Porque tudo diz que ele tem que dizer sim. Ele é um adolescente, aí ele quer... E a gente já tá numa sociedade com uma indústria cultural que diz que a gente é aquilo que a gente possui, aquilo que a gente consegue comprar. Aí ele não consegue comprar nada. Ele não tem a fisionomia que as gatinhas querem. Total. Porque tem o que é chamado de padrão de beleza, que ainda é o padrão eurocentrado, exatamente, né? Eurocêntrico, claro. Então, ele tá lidando com isso. Ele tá lidando com a falta de grana. Ele tá lidando com essa autoestima que vai ser baixinha, como a do menino que você falou. E a gente faz esse trabalho de tentar criar essa rede positiva para eles, de influência, que para mim é o mais positivo do que a bolsa que eu dou para ele enquanto ele está ali. É mais importante do que a formação que ele vai ter, porque ele precisa olhar outras pessoas e se sentir parte de algo. Sentir que é possível. Exatamente. Eu posso chegar. Porque imagina, né? Existe essa chance. Ele olha para a sociedade e ele vê quem tem êxito na vida, quem tem os lugares que ele quer alcançar, não se parecem com ele. Quando ele olha para os presídios, ele vê muitos rostos que ele acha que são parecidos com o dele. Claro, e isso é uma problemática, isso gera uma consequência muito dura, porque uma vez me perguntaram, Nanza, mas o policial que deu 80 tiros no carro é negro, o policial que matou não sei quem asfixiado é negro. E aí? Né? E aí eu falo, primeiro que quando a educação não basta, o sonho do oprimido é ser opressor. Né? Paulo Freire já disse assim, brilhantemente. Então, a educação também é um caminho, é o principal caminho, né? É através da educação que a gente vai criando novos indivíduos para uma sociedade nova. Então, o negro, ele também é criado numa sociedade que diz, nas novelas, nas séries, nos filmes, que o negro rouba, que o negro é violento, que o negro é burro, que o negro é subserviente, né? Que é o lugar... Então, que o negro é animalizado, que o negro é o feio e engraçado, que o negro é risível, né? E aí a Dilson Moreira vai falar em Racismo Criativo no livro Racismo Criativo sobre essa questão da piada atrelada ao racismo, como uma manutenção do racismo mesmo. Então, é uma sociedade que diz isso para todas as pessoas brancas, que continuam cultivando seus pensamentos racistas, mas que também diz pra gente. Então a gente também acaba acreditando e achando que sim.
né? Então você desperta o quê? O auto-ódio. Quando você olha para alguém que parece você, quando você na verdade queria parecer outra coisa, ou ter um outro tipo de poder, é essa pessoa que vai ser o seu alvo também, porque a sociedade também te diz que esse é o estereótipo, a cara de bandido. Né? Essa é a cara do ladrão, essa é a cara do suspeito. Então, se é a cara do suspeito para os brancos, também é para você, porque você tá comprando essa ideia também, né? Então, a Adilson traz até no livro dele, poxa, como é que os negros eram representados na TV? O Mussum, que era o bêbado, né? Era o malandro. Pô, o Mussum era um cara, assim, sensacional, né? O próprio ator. Então, sensacional. A Vera Verão, o Tião Macalé. Então a gente é sempre esse lugar do risível, da bicha afetada, que tá procurando um homem branco pra fazer sua vida, do bêbado malandro, que não quer nada Da com mulher da hipersexualizada. mulher hipersexualizada. E é por isso que hoje eu dou tanta consultoria para audiovisual, né? Eu dei a consultoria para Dona Beija na HBO Max, eu peguei a novela já com acho que 50% da novela gravada, e aí o Eric me convidou, maravilhoso, para essa consultoria, né? E falou: Nanza, vamos lá resolver umas questões. Falei: bora lá. Então fui lá na consultoria, dei consultoria para filme, para reality show do Canal I, né? Fiz coordenação geral e consultoria para Aline Wirley no BBB 23. Então fui eu que coordenei toda a a equipe, o que foi extremamente difícil e desafiador também, porque a Aline estava no outro lugar de militância, de letramento, né? Então eu tive que... Todo mundo me pedia muito para fazer muito, mas muito mais do que ela poderia fazer ou suportar quando ela saísse. Porque ela estava num outro lugar de despertar. Sim. E foi aquilo que eu te falei, a gente tem tempos diferentes na vida. Ela estava em outro, ela é minha amiga e irmã, que eu amo tanto. Eu não vou atravessá-la para fazer a vontade do espectador aqui fora. Então eu não podia ir contra o que ela pensava, embora às vezes fosse contra até o que eu pensava. Mas um bom profissional, ele se aparta, né, desse lugar do que eu quero, o que ela quer. Ela confiou em mim para ser a voz dela fora da casa, então eu vou fazer da forma que eu acho justo e honesto com ela. Mas foi bem difícil, assim. Eu também recebi muita crítica na época e foi bem difícil. E foi desafiador, mas foi maravilhoso. Não foi difícil, não. Foi desafiador. Tinha que tirar essa palavra da nossa vida. Então é meio que isso, assim, sabe? A gente, na verdade, compra um pouco os estereótipos que vendem e a gente precisa ter esse lugar de libertação. A gente precisa se libertar desse grilhão, principalmente desse grilhão mental, porque quando você se liberta, você começa a olhar para a vida de outra maneira, você começa a parar de sentir pena de você, ou de se autoodiar, ou entender que seu cabelo ele só é feio porque ele não mexe, porque a gente só vê o fulano de tal, né? E aí é só bonito o cabelo que mexe, enquanto o nosso faz vários formatos, nossa é coroa, né? Então a gente, esse resgate da autoestima é difícil pra caramba, mas ele é possível, sabe? É possível. Olha, eu não sei aqui, eu vou ter que perguntar pro pessoal, tenho tempo? Como é que tá o tempo? Tá no laço. Eu ficaria aqui até Ai, gente, mas eu acho que a gente pode fazer, eu já quero te convidar, a gente vai ter a nova turma do Pacto pela Juventude. 400 jovens entram para passar 6 meses na nossa formação. Que tudo! Eu queria muito que você fizesse uma palestra para eles. Por favor, mas amanhã, amor. Vai ser Amanhã. assim, eu acho que trazer esse resgate, a gente não consegue dar um passo na vida sem autoestima. Não dá. Você não vai conseguir, esse lugar assim, quem que vai ter força para correr atrás de qualquer coisa quando não quer levantar da cama? E aí vem saúde mental, vem tanta coisa que acho que eu gostaria de continuar falando aqui hoje. Isso aí vai ter que ser um outro podcast, né? Que é esse lugar do autoconhecimento na minha vida. Mas eu tô assim muito feliz de te conhecer assim mais de perto também. A gente se reconhecer, né? Acho que isso é gostoso na vida pra caramba. É gostoso pra caramba. E faz muita coisa valer a pena, de verdade. Faz mesmo. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada pela escuta, coração. pela atenção. Que bom estar aqui. Ai, muito bom. A gente tem, você não é uma mulher de fugir da raia. Não fujo da raia. A gente tem um quadro aqui, que rufem os tambores. Eu gosto, né? Porque como ela é uma artista, ela já fez até a sonoplastia. Você entendeu? Já facilitei pro editor, hein? Maravilhosa. Gente, sensacional. Você responde ou você foge? Eu respondo tudo. Responde tudo. Então, vamos lá. O que é mais importante? O auto-amor ou o reconhecimento? O auto-amor, que gera o reconhecimento. Qual foi o maior engano nessa trajetória do autoconhecimento? Eu acho que o maior engano que me vem primeiro à mente é achar que, por exemplo, eu não conseguiria meditar porque eu não poderia esvaziar a mente. Quando, na verdade, a meditação não é esvaziar a mente, quando, na verdade, foi a meditação que me trouxe até o ser humano que eu sou hoje. Equilibrada, né, com essa paz interior inabalável que eu alcancei hoje.
E o meu maior engano foi acreditar que a meditação não era pra mim. Arte ou palestras? Difícil, né, Difícil, mas Vé? eu acho que palestra está dentro do escopo de artes, então eu vou em artes. Eu gosto. Eu não sei, você conhece o Jonas Macetti? Ele é um Não. guru de Vedanta. E ele fala sobre as questões de espiritualidade. E ele fala que a espiritualidade, a teologia da espiritualidade de qualquer credo, ela entra nas pessoas pelo seu caráter poético. Olha que profundo. É lindo, né? Isso. E eu Profundo. acho que a palestra vai nesse sentido Vai, também. vai. A palestra tem um palco, a palestra tem uma oratória, a palestra tem uma movimentação de palco para você capturar atenções, né? Então você faz do seu corpo arte, né? Você faz das suas nuances de voz arte também. Eu acho que arte envolve tudo, arte envolve tudo. Ah, vou de arte. Momento mais divertido da sua carreira? Rapaz, a minha carreira de quê, né? Porque assim, eu fui cantora, repórter, escritora. Realmente. Carreira minha De complexa. qual das profissões da Barbie Profissões? Eu acho a Barbie Profissões, adorei. O momento mais importante? É, assim, mais feliz, que te deixou, assim, alegre pra caramba. Ai, meu Deus, é difícil falar de um. Ai, calma aí, Gabi, bora Não, dessa. sem pressão, O momento zero mais pressão. feliz da minha carreira, cara, não sei, eu acho que... Cara, não tenho, não sei. Eu tive tantos momentos maravilhosos. Talvez quando a música me levou para morar fora e conhecer a Europa. Eu fui cantando e a música me levou para longe, eu pude conhecer outras culturas e me enriqueci culturalmente. Eu voltei muito rica dessa viagem. Embora eu tenha torrado todo o meu dinheiro lá, eu voltei rica pra caramba. Rica de coisas que o Porra, dinheiro não compra. Ai, pensa muito mais legal. Muito bom. 3 músicas que tocam o seu coração. Ó, ainda coloquei um top 3. Rapaz, Porque eu você sei não que quando eu tá falo facilitando. uma, todo mundo fica assim, mas só Cara, pô, engraçado que me fizeram essa pergunta ontem. A Andréia, que a gente vai fazer um trabalho lá nos Estados Unidos em novembro, ela falou, me dá uma música que te toca. Cara, eu acho que a primeira que me veio à cabeça é Redescobrir, do Gonzaguinha, que minha avó ouvia. Então fala, como se for a brincadeira de roda, memória, jogo do trabalho na dança das mãos, o suor dos corpos na canção da vida, o suor da vida no calor de irmãos. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o povo preto, com o quilombo, com a roda, com a oralidade, com o tempo em espiral que fala, né? Falam as culturas africanas. E essa música eu lembro que minha avó botava pra gente ouvir e a gente dançava lá na casinha dela, pequenininha, assim, era um cômodo de carro. Como se fora memória. E essa é uma memória que eu tenho dos nossos corpos ali em sintonia. Então acho que essa é a primeira, Redescobrir. Depois, uma minha, que é uma música minha que eu amo, que chamou Paco, que embora não muito feliz, ela é uma música que eu ouço e eu falo, eu sou muito orgulhosa de ter feito, que é uma música que eu queria ter feito mesmo. Sabe quando você escuta uma parada e fala, porra, eu queria ter escrito isso? E foi eu que escrevi. Posso cantar? É bem rápida. Claro! Eu terminei meu relacionamento, na época, um noivado. Então eu escrevi essa música para esse término de noivado. E é um blues, né, originalmente. E é assim... Momento cantora. O brilho se desfez, tanta coisa já aconteceu, o vazio tomou o que é meu, hoje o eco é mais forte que a paz, os meus olhos se inclinam pra dor, meu refúgio é silêncio e céu, o grito é fraco, coração um caco, o céu é azul, mas o tom é opaco. O pra sempre dura até a hora de acabar. Esse aperto alimenta dor que parece não passar. Sua ausência me leva. Eu me vejo metade de mim. Minhas mãos não alcançam, peito apertado da dor abstrata que escapa ecoante e que ainda diz sim. Que coisa mais linda! É bonitinha! É muito linda! É profunda, né? Hoje eu já Ela penso tá no diferente. Spotify? Tá, meu álbum Ai, chama eu Bem-vindo vou- ao Mundo Daqui. Eu vou ouvir. E aí, hoje eu penso Não, e a diferente, sua né? voz é muito linda. Obrigada. É muito linda. Hoje eu jamais falaria que eu me vejo metade de mim, porque a gente tem que ser inteiro pra ser de alguém. Então, hoje, assim, já mudou minha cabeça. Mas é um processo Mas é da um processo, vida, acho né? bonito. E a terceira, não sei, assim, eu acho que pode ser September, do Earth,
Wind and Fire. Acho difícil falar nessa banda. Não é não? September é uma música que me lembra a alegria, que E me ela lembra é, assim, Amsterdã. You dançante. remember... Sabe, isso aqui me lembra a viagem a Amsterdã, também louca. Adoro essa. Eu adoro também, me lembra coisa boa, me dá uma coisa boa no coração. Muito bom. E a última, qual conselho você daria para uma criança negra hoje no Brasil? Você pode. Vai que você pode. Acredita que dá. E se não der, a gente tentou, né? Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, é sonhe. Porque os nossos jovens estão sendo impedidos de sonhar, né? É tanto não que a gente recebe nessa maré, é tanta escada rolando para baixo e a gente tentando ir para cima nesse movimento contrário, que a gente está perdendo a capacidade de sonhar pela mecanicidade de ter que alimentar, de botar comida na mesa, pela urgência do sobreviver. Muitas crianças negras hoje mais sobrevivem e se esforçam para se manter minimamente presentes na dinâmica familiar, que muitas vezes ela é parte desse contexto financeiro da casa, né? Então, muitas crianças trabalham para sustentar a casa, é parte dessa dinâmica financeira da casa, quando só deveriam ser crianças estudar. Então, o que eu posso dizer é sonha alto, porque quem sonha muito alto, pelo menos chega na metade, não sonha baixo não, porque pra gente pode ser possível. Tem um amigo que fala que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonha grande. Salvino, meu irmão, um beijo. É isso, sonha em grande. É isso. Ai, que delícia, que Amor, delícia. que Eu vou te coisa perturbar boa. muito, hein, depois desse podcast. Perturba, eu vou te aceito. perturbar, Vai que ser a gente bom. vai conversar muito. Vai ser bom, obrigada. Obrigada por me Obrigada, receber. tá? Obrigada ao time que tá aí por trás, viu? Vocês são maravilhosos. Obrigada, Neves. Obrigada, audiência também, pela escuta. Dá o seu recado pra eles, fala suas páginas nas redes. Vocês podem me seguir lá no Instagram, é a Nanza Oficial. Cafona, mas nem fui eu que fiz, minha gente. Então me perdoa, foi meu amigo meu, há muito tempo atrás, que fez. E ficou. Então é a Nanza com H, H-A-N-A-N-Z-A, oficial, arroba nada, porque o arroba é o e-mail, né? Tô bem louca. É só a Nanza Oficial mesmo no Instagram. Então vai lá que a gente bate esse papo. Eu gosto de ser acessível, eu gosto de trocar. E lá é um pequeno ninhozinho de amor. A gente é pequenininho, somos um pouquinho mais de 30 mil, mas a gente tem um ninho de amor e conexão. Vocês serão bem-vindos. Muito bom. Gente, que papo delicioso, né? Eu tô saindo daqui inspirada, emocionada. Eu tenho certeza que você em casa também. E eu tenho certeza que essa conversa pode ser, às vezes, o que uma pessoa que você ama precisa ouvir. Então, passa pra frente e ajuda a gente para que mais pessoas conheçam o canal, dando aqui o like, ativando o sininho, comentando, partilha um pouco da sua história com a gente vai amar saber um pouquinho mais de vocês. Eu agradeço pela companhia de vocês na nossa conversa de hoje. Um beijo grande.